Não pague ar por água e nem se submeta aos abusos das concessionárias dos serviços de fornecimento de água em seu município. Bevilacqua Perícia Judicial. Baseado em fato concreto, ocorrido no Distrito Federal. A entrada de ar na rede de distribuição de água pode alterar o valor do consumo, e em muito, e com extraordinária exorbitância registrada pelo medidor, gerando despesas indevidas ao consumidor. Logo, a inexistência de vazamento e o funcionamento normal dos medidores de água não são suficientes para afastar o alegado erro na medição do consumo de água. O autor narra, em síntese, que os valores cobrados nas faturas de fornecimento de água referentes aos meses de maio a julho de 2012 superaram em muito seu consumo médio. Após vistoria, a concessionária de serviço de água informou que não há vazamento no local e que os medidores estão funcionando normalmente, de modo que o consumo apurado está correto. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem feito. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. Assista aos vídeos apresentados na rede pública de televisão, e após continuaremos com nossa exposição. O Bom Dia Brasil resolveu fazer o teste do hidrômetro para checar se o aparelhinho pode registrar a passagem de ar como se fosse água. Nós mostramos aqui ontem as queixas de moradores que estavam pagando aí por ar, né? Recebiam uma conta alta sem receber água em casa. Glória Vanik, nossa equipe foi até um laboratório. E o que deu? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, pois agora. é, o teste deu razão para os clientes, viu, Rodrigo e Ana? O hidrômetro conta realmente a passagem de ar. A companhia de abastecimento diz que é uma quantidade que não afeta aí o valor da conta, mas quem fez de tudo para economizar água e viu o consumo aumentar sem explicação, não ficou convencido, não. Aí, gente, rodando o relógio. Terça-feira foi mais um dia sem abastecimento na casa de Linaldo da Conceição, mas o hidrômetro registrava consumo. Ele gravou esse vídeo para mostrar que o que passava pelo cano não era água. Não sai água, só sai ar. Essa mesma situação sempre provocou dúvidas e reclamações dos consumidores. Estou pagando o ar, não estou pagando água, estou pagando o ar. Fomos ao laboratório de uma empresa que vende hidrômetros para entender o que acontece quando o ar passa pelo medidor. O mecanismo de um hidrômetro é bem simples. A água entra por um lado e sai pelo outro. E aqui no meio tem uma pequena turbina que gira com essa passagem. Em cima vai um sistema de engrenagens que registra quanta água passou por aqui e mostra no reloginho. O problema é que essa turbina que gira com a água também gira com ar. São medidores mecânicos, não são medidores inteligentes, e para ele não faz diferença se está passando ar ou se está passando água. Ele gira nos dois momentos. O engenheiro explica que o hidrômetro registra toda vez que passa ar, nos dois sentidos. Marca consumo quando vai na direção da caixa d'água e desconta quando a redução de pressão faz a água voltar pelo cano, puxando o ar no sentido oposto. Mas não dá para afirmar se as duas marcações se anulam. Eu não sei dizer se tem torneira, se tem caixa d'água, se é uma casa com abastecimento direto ou não. Existem inúmeras hipóteses e por isso não dá para cravar que o mesmo água ou ar que passou é a mesma água ou ar que está retornando. Outro tipo de equipamento disponível no mercado brasileiro há 5 anos não registra a passagem do ar. O hidrômetro ultrassônico só contabiliza a água. Fizemos um teste. Colocamos os dois tipos juntos e injetamos ar. A contagem do ultrassônico permaneceu parada. O mostrador do convencional registrou a passagem do ar como se fosse água. A Sabesp afirma que isso não faz diferença na conta. Existe uma pequena quantidade que pode realmente continuar na rede, mas essa quantidade de ar é insignificante. É um ar residual que a gente chama. Nós já fizemos os testes e a gente realmente aferiu que não, que a quantidade de ar que passa é muito pequena e que não afeta a conta mensal, porque não chega nem a meio metro cúbico. Bom, a gente consultou o Inmetro. E em nota, o Instituto informou que o modelo de hidrômetro aprovado prevê o abastecimento permanente de água e que não tem como garantir o perfeito funcionamento do aparelho fora dessas condições,
como aí no caso da redução da pressão, né, Rodrigo e Ana Paula? Como é que as pessoas, tanta gente, está percebendo a mesma coisa, né? Não, e ainda mais agora, né, Glória, que tem multa para quem registra aumento no consumo, né? Tá faltando resolver esse problema aí para não ter dúvidas dentro desse sistema aí da administração da crise da água em São Paulo. Ontem a gente viu inúmeros moradores de áreas humildes que quase não têm água, estão economizando e mesmo assim tiveram que pagar uma multa na conta de água. Não, e a Sabesp disse que fez os cálculos. Por que as pessoas estão pagando mais, então? Tem erro, não tem água e está pagando mais. O que é isso? Ah, não, a gente já fez todos os testes, vai ao contrário de tudo. Agora, o que falta também aqui nesse país é a gente ter que criar um equipamento que consiga medir água e ar. Para você comprar o ar com regulamento, né? Onde regra. Era para ter só água, né? Enfim. Olha aqui, a gente pediu para montar aqui. O que é isso aqui, aquário. Isso aqui é um aquário, tá? Um aquário com hidrômetro aqui, o mesmo hidrômetro que tem na casa da dona de casa que está nos assistindo, ó. Deixa eu mostrar aqui, tem o hidrômetro aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, como eu fiz na semana passada, nós não tínhamos aqui um aquário. Então, nós vamos mostrar o que acontece quando você passa ar pelo hidrômetro. Ou seja, muita gente fala, olha, as empresas de água no Brasil falam, olha, quando passa ar pelo hidrômetro não marca, só marca quando passa água. Será que é verdade essa história, Brito? Você mostrou aqui, já deu um aperitivo para nós, mostrando que a gente paga ar por água, né? Pois é. Só que não é bem assim. Então, olha, o que nós fizemos aqui, só para você entender. Isso aqui é um compressorzinho, ó. É um pequeno compressor, tem uma mangueira de ar aqui, que entra aqui no hidrômetro, tá? No caninho do hidrômetro, passa o ar, só ar, não tá passando água. Só ar pelo hidrômetro e a gente sai aqui dentro do aquário. O que acontece se a gente ligar isso daqui e a gente empurrar o ar por aí por dentro? Nós vamos ver as bolhas de ar saindo aqui. Certo. E o que é mais importante? Nós vamos ver se está girando o hidrômetro. Para mostrar para a dona de casa o que acontece quando falta água. Celso, mas quando falta água, o que acontece com os canos? Quando falta água, o que acontece com os canos é que eles ficam cheios de ar. Eles ficam cheios de ar. E quando volta a água, o que acontece? Quando volta a água, a água vem empurrando o ar. Então a gente vai pagar por esse ar. Passa por hidrômetro. Mas, Celso, eu mantive todas as minhas torneiras fechadas. Mas a caixa d'água, lembra que a gente falou, Brito? A caixa d'água fica aberta, correto? Ou seja, a passagem da caixa d'água, a boia da caixa d'água está 24 horas aberta para você poder encher a caixa d'água. Você não ficar abrindo torneira para encher a caixa d'água, né? Então, vamos lá. Vou ligar aqui o compressorzinho. Vocês vão reparar aqui, eu queria fechar uma câmera aqui e a outra no aquário, para as pessoas verem o que vai acontecer. Olha só, ligado. Olha o ar passando. Olha a velocidade do hidrômetro. Fecha aqui. Olha a velocidade, mais rápido do que marcaria se fosse água. Disparou. Sabe por quê? Porque é um fluido que não tem densidade. Mas é nessa velocidade que vai no nosso hidrômetro quando não tem água e só ar? É, isso aí. E aí você vai pagar uma conta de água, vou desligar. Você vai pagar uma conta de água inexistente. Então acontece, as pessoas estão reclamando muito pra gente aqui na Patrulha do Consumidor. Celso, a minha conta de água aumentou e tá faltando água, porque o cano tá cheio de ar. O que você faz para se proteger? À noite, você deixa aberto, porque eles estão abrindo a passagem de água geralmente à noite. A companhia de água, onde tá faltando água em todo o estado de São Paulo e em outras partes do país. Durante o dia eles fecham e não deixam passar água, fica cheio de ar no cano, vai passar que nem mostramos aqui. Você fecha o relógio do hidrômetro, fecha lá o registro do hidrômetro e deixa fechado. Aí não vai marcar o ar. Porque qual é o problema? Vou mostrar a conta de água. Qual a câmera que vai fechar aqui? Ih, molhou. Conta de água molhou. Não tem problema. Olha lá. Olha aqui, essa aqui é uma conta de água. Qual câmera vai fechar aqui? Olha aqui. Isso aqui é uma conta de água. Olha aqui, você paga... Nessa conta aqui, especialmente, você está pagando aqui a água e o esgoto. Somando a água e o esgoto, você paga a conta inteira. Ou seja, quanto você consumiu de água, você está pagando também pelo esgoto. Metade você paga de água e metade do esgoto. Se você gastar R$100 de água, você vai gastar 100 de esgoto também. A mesma coisa. Moral da história, você está pagando duplamente errado. Ou seja, está pagando indevidamente a água e o esgoto. Então, quando isso acontecer, você pega as 3 contas últimas de água, está mostrando que está aumentando muito a conta de água e não tem vazamento nenhum,
vai na companhia de água, eles são obrigados a baixar sua conta de água. Se eles não fizerem isso, a lei diz que a companhia de água tem que devolver o valor que foi cobrado a mais em dobro. É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. E se não cumprirem isso, pode procurar a Patrulha do Consumidor aqui, que nós vamos colocar no ar e vamos defender você, consumidor, tá bom? Bevilacqua com a perícia judicial. Continuação. Não pague ar por água e nem se submeta aos abusos das concessionárias dos serviços de fornecimento de água. Em razão de novas reclamações, a concessionária dos serviços de água daquele município, sob a perícia judicial, retirou o hidrômetro geral para análise e instalou um hidrômetro provisório. Após a troca pelo hidrômetro provisório foi comprovado uma redução de cerca de 50% do consumo. Os pagamentos das contas contestadas ficaram suspensos, devido à reclamação, mas na conta do mês de agosto de 2012 foi incluída a multa por atraso, com a advertência de que se não for pago resultará na suspensão do fornecimento de água. Acrescenta o autor, se os medidores estão funcionando de forma regular, o aumento da fatura decorre do volume excessivo de ar na rede de distribuição de água, porque devo pagar excessos e ainda com multa exorbitante. Então passa a contestar e impugnar todas as cobranças excessivas verificadas nas faturas, a partir do mês de janeiro de 2011 em diante. A concessionária de serviços de água se defende afirmando que a existência de ar na tubulação é fruto de mera suposição do perito judicial e que não existe qualquer irregularidade nos medidores da efetiva utilização do produto. Realizada a vistoria nos medidores de água, o perito judicial afirmou que não constatou nenhum vazamento nas dependências do edifício inspecionado, desde o medidor de entrada até os medidores das unidades consumidoras do edifício. O perito judicial foi categórico ao afirmar que a divergência na medição nos meses impugnados pelo autor decorre da entrada de ar na tubulação da concessionária, tendo o hidrômetro marcado tanto a passagem de água como de ar. Assim ficou constatado o erro nas medições. Bevilacqua com a perícia judicial. Continuação, parte 3. Não pague ar por água e nem se submeta aos abusos das concessionárias dos serviços de fornecimento de água. A simples constatação do regular funcionamento do hidrômetro e de que inexistiu vazamento de água é insuficiente para afastar a possibilidade de que eventual formação de bolsões de ar possa ter fornecido medidas irreais à respectiva leitura mensal, principalmente em situações em que sempre foi mantido pequeno consumo sem alterações de relevo. E assim foi a decisão no acórdão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Comprovada a entrada de ar na tubulação e o consequente aumento desproporcional do consumo de água, o valor das faturas deve ser recalculado e reajustado com base na média de consumo do autor. Cabe a réu o reembolso das quantias cobradas a maior, conforme determinado na sentença. A ré é obrigada, em razão da solicitação do autor, a instalar equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel. Em outras palavras, as concessionárias geralmente se defendem se subjugando os consumidores de que não existe nenhum tipo de dispositivo eliminador de ar aprovado ou autorizado pelo Inmetro. Devem assinar a confissão de dívida do que está sendo cobrado, pois podemos ainda parcelar a dívida, para poder ser religado o serviço de fornecimento de água. Acabam intimidando o usuário a assinar termo de confissão de dívida além do indevido e ainda pagando os honorários dos advogados da concessionária, além de outras taxas ilegais, para continuar com o fornecimento de água. Podemos ajudar-lhe na avaliação do processo de readequação de seu consumo de água, efetuando a análise necessária, encontrando a situação econômica mais favorável e segura para você decidir com segurança. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais, deixe para os peritos experts e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo. Invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial ou administrativa, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado,
agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19 telefone número 974046064. Bevilacqua Perícia Judicial.